Ouça agora Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando mais um episódio da Fábrica de Podcast. E hoje eu tenho um entrevistado bem bacana, que na verdade eu não vou chamar de entrevistado, não vou chamar de bate-papo, um cara sensacional. E ele vai falar sobre cozinha. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. Eu tô aqui com o Sandro Massa, da cidade de Divinópolis. O Sandro Massa é gastrônomo, não é isso, Sandro? Tudo bem, Sandro? Como é que tá? Mesmo. Tudo bem, Alex. Um prazer estar aqui falando com você. Ah, beleza, cara. Sempre bom falar sobre comida, né? Sempre bom, né? Comida e bebida. É. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, Sandro, sobre a sua trajetória com relação a esse universo gastronômico e qual linha, né, que você costuma seguir no ramo da alimentação. Aí. Então, Alex, eu acho que eu nasci um pouco no meio da gastronomia, né? Meu avô era cozinheiro, minha mãe, minhas tias, e a minha família sempre teve essa cultura de cozinha, de cozinhar muito, de cozinhar no final de semana, de eventos com muita comida. Uhum. E eu sempre gostei da cozinha. Na minha adolescência, eu costumo brincar que eu queria estar no meio da turma, né? E eu tentei aprender a tocar violão. Ah, legal. Meus amigos tocavam violão e eram convidados para as festas e eu também quero. E eu não tinha dom para isso, cara. Sim. E depois eu comecei a perceber que nessa mesma época eu era sempre o cozinheiro da turma. E tocava o violão? O violão não cheguei, eu cheguei a Chegou tentar, a arranhar. Cheguei a arranhar. Mas eu não fiz muito sucesso no violão, não. Aí eu era o churrasqueiro da turma, festinha da escola, eu gostava, automaticamente eu tomava frente para fazer as compras, para decidir o cardápio. Uhum. E quando ia pro sítio final de semana, aí a gente já foi ficando com mais jovem, com mais idade, já ia pro sítio final de semana com a turma. Sim. Eu que assumia a cozinha e assim, foi naturalmente, sabe? Eu me vi naturalmente entrando no mundo da gastronomia nessa Sim, fase. Graças a uma questão de raiz, né, familiar, onde se reuniam para cozinhar. E o violão deu errado, né? O violão falhou. Foi uma boa para você, né? No caso, para mim não, porque violão é a minha vida. Bom, mas com relação a isso, você cozinhava qualquer coisa, né, nesses eventos, com os amigos e tudo? Ou você só fazia o churrasco e a maionese, coisa desse tipo? Não, eu lembro que a primeira coisa que eu fazia era o macarrão. Macarrão? Eu sempre fazia nas festas, aí eu fazia o churrasco. Sim. E no final eu sempre fazia um macarrão. Então a gente ia pro sítio no final de semana, saía com a turma, eu já sempre tomava frente e o pessoal já me cobrava. O Sandro vai fazer uma macarronada e tal. E aí, depois eu tive uma oportunidade, né? E sempre trabalhando com meu pai, mas eu não... Meu pai tem um comércio já há 40 anos aqui em Divinópolis e desde criança a gente cresceu, eu e minha irmã crescemos dentro do comércio, né? Já trabalhávamos assim, informalmente, né? Fazia cobrança, serviço de banco, desde criança. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade e eu acho que isso não me afetou em nada de ruim, né? Só me trouxe coisas boas. Exatamente, né? A gente vai adquirindo algumas experiências. Sim, ali com no certeza. Comércio, né? E eu tinha um cunhado, na época, isso há uns 15 anos atrás, que ele trabalhava com gastronomia, ele fazia eventos de gastronomia. Uhum. E ele me convidou, ele fazia um evento por ano. Sim. E ele me convidou, vamos me ajudar no evento? Vamos, né? Você me ajuda nisso, você me ajuda a organizar e tal. E eu tinha muito prazer em fazer isso. Foi te dando gosto, né? Foi me dando gosto. Então eu trabalhava com meu pai e à noite eu ia trabalhar com esse meu ex-cunhado. E aí depois eu comecei a fazer... Nós tivemos um grupo. E aí já com uns 30 anos de idade,
eu e meus amigos, nós criamos um grupo que chamava Frango Online. Frango Online? Frango Online, que era o seguinte, era a turma só de homens. Há quantos anos isso? Isso já tem uns 12 anos. E online por causa da internet? Por causa da internet, já na época Orkut. Era no MSN, Orkut. MSN, que legal. né? Uhum. A gente tinha uma comunidade no Orkut e tinha no MSN. O que acontecia? Todo mundo solteiro. Mas não tinha nada de comercial nisso, não? Não, a princípio era não. Um grupo de amigos querendo comer. A princípio não. Era um grupo de amigos que, final de semana, todo mundo solteiro e ia pra farra. Vão comer. E na segunda-feira... Comer e beber, né? Mas era só beber. Comer mesmo. Final de semana era só beber. Ah, tá. E na segunda-feira a gente reunia pra fazer a resenha do final de semana. Entendi. Aí que entrava comigo. E aí só podia ir os homens, né, da turma. E aí a gente reunia pra cozinhar na casa de alguém, no sítio de alguém, em algum lugar, na segunda-feira. Que era pra fazer a resenha do final de semana. Como é que foi o final de semana? Né? Final de semana eu quebrei o pau ali e tal. Era aquela resenha. E a gente fazia um frango caipira na segunda-feira. Bom demais. E as meninas da turma ficavam doidas pra poder ir também, mas a gente não deixava, que era só os homens. Mas a gente postava as fotos no Orkut. Pecado, hein, cara? Na comunidade comer do Orkut, frango, vai só ver a foto. E por isso criou-se o Frango Online, Entendi. né? Porque na segunda-feira, depois veio o Facebook. Mas não sobrava uma beiradinha no tapoé pra levar pras mulheres, não? Não sobrava nada. Era a turma mesmo, a gente bebia uma cachaça, tem alguns amigos que tocam viola, que cantam. Legal. E a gente gostava muito do fogão a lenha, de tocar uma moda de viola. E eu cozinhava, mais outros amigos, inclusive alguns que eu aprendi muito com eles. E aí, esse grupo foi fortalecendo. Eu me lembro que numa época das eleições, esse grupo estava tão fortalecido que todo mundo queria participar. E a gente tinha, assim, um certo critério, né? Tinha que ser indicado, tal. Começou a crescer demais o grupo. A gente chegou a fazer reuniões para 50 pessoas, 40 pessoas. E a gente percebeu, e cada dia, e meus amigos que estavam mais em contato com música, então sempre tinha um músico diferente, uma dupla sertaneja. E você era o líder desse grupo ou não? Não tinha um líder? Não, tinha alguns líderes. Entendi. Era eu e mais uns dois que tomava frente mais disso frente, tudo né? Eu tomava mais frente da parte de gastronomia, outro tomava mais frente de onde ia ser, o outro tomava mais frente de levar uns músicos. E a gente começou a perceber, uma época das eleições, que os políticos queriam participar do Olha, grupo. foi ficando um network, Foi né? ficando um network. Na época essa palavra ainda não estava em alta, talvez nem existia, Exatamente, né? Mas era um network. Eu ainda não tinha pensado nisso, mas era bem um network. E aí os políticos queriam participar, e aí as pessoas queriam que a gente fosse para casa delas. Então era uma coisa muito legal receber o Frango Online na sua casa, no seu sítio. Aí ele passou a ser comercial ou não? Não. Aí nós começamos a participar de festivais de gastronomia. Sim. Mas tudo Ganhamos de forma ainda prêmios, amadora, não forma profissional. Totalmente amadora. Junto e vamos, né? Sim, é como um festival de música, o cara toca uma viola e canta, ele participa de um festival de música. Exatamente. E aí começamos a participar de alguns festivais de gastronomias, começamos a ser convidados para cozinhar em eventos de empresas, essas coisas. E aí começou a ficar meio comercial, e alguns integrantes do grupo não gostaram da ideia. Ah, tá. Então porque aí partiu pro financeiro. Partiu pro financeiro. E alguns integrantes do grupo não acharam a ideia legal, porque eles realmente queriam... Queria descontração, lazer e pronto, acabou. Queria privacidade. Sim. E aí outros integrantes já queriam aproveitar o momento para crescer de alguma forma. Exatamente. Né? E aí nesse pequeno conflito, né, assim, é um pequeno conflito mesmo, porque somos todos amigos até hoje. Inclusive até hoje tem a reunião, sabe? É mesmo? Mas não chama Frango Online mais. Chama Frango Online até hoje. Que interessante. Hoje eu estou um pouco mais afastado, né? Porque eu trabalho
geralmente dou aula nas segundas, mas Sim. sempre que posso eu tô junto com o pessoal. Aham. E aí, no meio desse pequeno conflito, eu decidi tomar o meu rumo na gastronomia. Foi uma impulsão para mim, Sim. esse grupo de amigos. E aí eu falei com eles, galera, você respeita todo mundo me respeita, mas eu vou tocar o meu bar. Sim, claro. Né? Isso fomentou em você esse desejo, né? Exatamente. Foi um gatilho para que você... E foi muito importante. Sim, né? claro. Né? Faz parte muito da minha história. Inclusive, sempre eu cito esses... Você deve muito, né, a isso tudo. E sempre cito esses meus amigos, Sim. né, nessa trajetória. A partir desse momento, eu comecei a me especializar. Estudei gastronomia, comecei a fazer cursos de gastronomia, comecei a trabalhar mais em eventos, comecei a ser convidados para eventos. Aham. Criei um projeto de personal chef, comecei a cozinhar na casa das pessoas. Legal, interessante. Né? Aí já comecei a cobrar disso. E Sim, trabalhando com sim. meu pai e fazendo isso paralelamente. Isso há uns 10 anos atrás? Há uns 10 anos atrás. Aham. Teve uma época que aí eu já não estava tão feliz lá na empresa do meu pai e, consequentemente, meu pai também não muito feliz comigo lá, né? Sim, vira um ciclo vicioso. Vira um ciclo vicioso. E eu já mais me aprofundando mais na gastronomia, resolvi trabalhar com meu pai meio horário e me dedicar à gastronomia. E eu trabalhava ainda com esse meu ex-cunhado, o projeto dele cresceu muito, foi para outras cidades e eu fui junto. Sim. A gente começou a atender projetos para o Sebrae, para o Senac, Interessante. né? E aí eu fui me profissionalizando, aí comecei a trabalhar, dar consultoria para esses restaurantes. E eu me lembro que em 2012, meus amigos me pediam, pô, dá um curso de culinária, né? Ainda era muito raro essa modalidade de trabalho, né? Sim. Tipo, dar cursos de culinária aqui em Divinópolis. Hoje isso expandiu e talvez você seja o pioneiro, né? Talvez você seja o pai disso eu tudo, acho que né? tinham até outras Outras pessoas na pessoas, época, mas tá. era bem mais acanhado, né? Entendi. Na época. E, inclusive eu fiz curso com outras pessoas. Sim. E eu comecei a dar aula, montei a primeira turma, fiz uma parceria com um amigo que tinha um restaurante. Aham. Vamos montar uma turma, montei a primeira turma e de lá eu não parei mais. Então, Interessante. assim, eu costumo contabilizar os meus alunos de curso, sabe? É claro que tô um pouco longe de ser exato, né? Mas Sim. eu sempre faço, dei um curso para 20 pessoas, Sim. dou um curso para 30, Soma lá na dou um sua curso tabelinha tal, lá. blá, blá, blá. Então eu já dei um curso, claro, porque teve pessoas que já repetiram, já fizeram várias aulas, mas eu já somei mais de 8 mil inscrições. Caramba, nos legal cursos. demais. E aí, a princípio, o curso que eu dava era cozinha bem prática, que era a minha cozinha que eu sabia, Sim. né? Que eram as receitas do frango online. Como se você estivesse cozinhando em casa, pra você, pra sua família, né? Pros amigos. Eu fazia umas coisas muito gostosas que o pessoal elogiava, né? E eu acreditava que eram Sim. muito gostosas e comecei a criar receitas em cima disso. Sim. Então eu fazia uma parmegiana, fazia uma macarronada, fazia... Não, e é tão interessante, né? Porque quando você fala em parmegiana, quando você fala em macarronada, são pratos extremamente simples, né? Você pensa assim, macarronada é simples, é macarrão, molho, carne, né? Tempero e pronto. Parmegiana é um bife à milanesa com um molhozinho por cima e um queijo e talvez um presunto, né? Varia, né? Mas é muito interessante que esses pratos simples, na mão de quem sabe fazer, eles ficam excelentes. Às vezes a gente tenta fazer em casa e não tem o sabor, né, que por exemplo, você faz. Né? Então, a gente começou a perceber que a gente não conseguia comer esses pratos quando a gente queria, né? Muitos restaurantes fazem, mas cada um com a sua deficiência. E depois eu fui até entender, né? Sim. Depois que eu fui trabalhar dentro de restaurantes, eu fui entender a dificuldade.
Mas existe um processo a ser respeitado, os ingredientes de qualidade, todo o processo de preparação que faz o prato se tornar excelente. Eu entendo como o que você quer dizer com isso. Por exemplo, eu dei um curso, né, há pouco tempo, tenho esse curso agora, né, gravando sua banda em casa e mostrando para o pessoal lá que, por exemplo, dentro da linha de gravação, né, compressor, recompressor, equalizador, reequalizador, expander é expander, limiter é limiter, câmera de efeito é câmera de efeito. Só que você precisa saber manipular isso aí para fazer com que a mixagem fique perfeita. Da mesma forma, uma receita, né? Até eu cito um exemplo bastante interessante, que até um mestre da masterização, Carlos Freitas, se não me engano, ele disse isso, a história das cores. Você contrata um pintor para ir na sua casa e você coloca na mão dele lá 10 variações de cores. Ele pega essas 10 variações de cores de forma aleatória e faz uma cor na parede fantástica. Você chega para ele e fala assim, cara, eu quero que você pinta a parede inteira dessa cor. Ele vai chegar para você e falar assim, eu não consigo mais fazer essa cor. Por quê? Porque ele não teve um critério, ele não teve ali uma dosagem. Na cozinha a gente chama de ficha técnica. Então, se ele pega ali 10% da cor X, 5% da cor Y e assim por diante, ele criou um formato, ele se organizou e essa organização serve para tudo, né, na vida, né? Não só para cozinha, não só para pintura, né? Mas é bem interessante. Na cozinha a gente chama de ficha técnica, é um manual, né? Então... Por isso que existe a receita, 3 ovos, um copo de leite, né? E por aí vai. Eu acredito muito que todos os restaurantes deveriam ter, apesar de que são poucos que têm. Sim, isso gera um padrão, porque eu acho que restaurante, que alimentação tem que ter padrão. Por exemplo, se o restaurante tal faz sucesso com uma parmegiana, eu tenho que ir lá comer a parmegiana dele hoje e tenho que voltar daqui 1 ano e comer a mesma parmegiana. Como se ele tivesse feito a mesma mesmo. Padrão de qualidade. Se eu como um hambúrguer do McDonald's ali no BH Shopping, eu preciso comer o mesmo hambúrguer lá em Orlando. Exatamente. Né? Eu acho que esses padrões na alimentação eles são muito importantes. Até porque você vai num restaurante com um amigo e come um feijão sensacional, na semana que vem você quer levar sua esposa para comer. Sim, esse mesmo feijão. E eu percebo que muitas empresas pecam nessa questão do padrão, porque esse padrão ele é importante, inclusive para gerar uma personalidade, uma marca para essa empresa com aquele alimento. Exatamente. Assim como ela tem uma marca auditiva, uma marca visual, não é? Uma marca até de fragrância, é importante que ela tenha a marca no próprio produto dela, gerando aquele padrão. Né? Isso é importantíssimo. Esse é hoje dos meus trabalhos, né? Que eu trabalho com consultoria para restaurantes. Sim, eu até ia te perguntar a respeito disso. Eu já dei consultoria para mais de 80 restaurantes. Você percebe que eu sou muito apegado aos números, né? Sim, isso é legal. Mas é bom você ter número. É o que a gente tá falando da organização das tintas ali. Se você tem um número para passar, você passa segurança. Exatamente. Né? É o meu cartão de visita. Sim, eu não vou citar nomes não, né? Porque não é o objetivo. Mas eu fui matricular o meu filho para um cursinho. Eu cheguei no cursinho e falei, você tem números para me passar de aprovados? Nossa ficha foi apagada, que não sei o que tem, mas a gente tem um contingente legal, papai. Não me deu números. Eu fui numa outra empresa que, inclusive, o curso era mais barato e eles tinham um número para me passar. Eu fui no que tinha número. Ele me passou segurança. É óbvio, isso é sem dúvida, né? E hoje eu trabalho muito, né, com restaurantes, dando consultoria, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essa metodologia de consultoria, o tanto que isso é importante para um restaurante. Sim. E há alguns anos atrás também eu tive a ideia de construir a nossa cozinha. Que estamos nela nesse momento. Inclusive você já veio aqui outras vezes, curso de hambúrguer, né? Sempre um prazer. Gente, eu ia comentar no início, né? Acabei me esquecendo, foi bom que o Sandro comentou. A gente está dentro do ambiente dele, nossa cozinha. Hoje gravando com 2 microfones de estúdio, né? Que é importante citar isso também para que você saiba como é que está sendo gerado esse áudio, né? E sem nenhum tratamento acústico aqui não. Exatamente. A gente tá aqui... Mas isso aí, está na nossa cozinha, você criou a nossa cozinha, né? Criei a nossa cozinha, que a ideia principal foi um lugar para me dar meus cursos. Sim.
eu estava dando muitos cursos, e cada dia num lugar diferente, senti uma dificuldade muito grande de carregar minhas coisas, colocar no carro. Tinha lugar que eu tinha que levar um fogão, tinha lugar que eu tinha que levar caixa térmica. E eu fazia eventos também, na minha casa estava virando uma bagunça. Na época eu ainda morava com a minha mãe, então era um conflito em casa muito grande, porque e tem que separar a geladeira isso, né? da minha mãe ficava cheia de coisa dos meus eventos e aquelas coisas, e eu precisava de um espaço para mim, para me organizar minhas coisas. E aí eu decidi construir a nossa cozinha, né? Eu peguei um imóvel da minha família, do nada. Isso é bom demais, né? Que eu ia te perguntar se você paga aluguel aqui. Se é um eu móvel, pago. Não, sim. Não, eu não pago, mas a nossa cozinha paga pra mim. Sim, é muito bacana isso. Isso é muito legal. Autossuficiência. Eu não pago, né? eu recebo. É claro. Mas eu construí todo esse espaço, né? Com uma certa dificuldade, que é trabalhando fora, dando aula à noite e construindo. Algumas vezes eu tive que parar. E no meio do projeto, algumas empresas se antenaram para a ideia. Sim, eu já ia te perguntar se você teve alguns patrocínios aqui dentro, Tive né? alguns patrocínios. Na verdade, você tem alguns patrocínios, tenho, né? Tem vários patrocínios, tenho vários contratos com empresas. Sim. E as empresas se antenaram para o projeto e decidiram investir. Eu fiz uma proposta para algumas empresas. Sim. E assim, eu tenho muito orgulho de falar que as primeiras 4 empresas que eu visitei, eu fiz o presentation da minha proposta, eu mandei fazer 10. Falei, eu vou fazer 10, vou visitar 4 empresas. Sim. Né, vou visitar as 10 empresas e depois, se precisar, eu faço mais 10, porque era caro um livro que eu fiz. Sim. E as primeiras 4 empresas que eu visitei, eu consegui fechar um negócio e sobraram 6. Tem visão, né? Sobraram visão. 6 projetos na gaveta que não precisou ser usado. Então, assim, realmente foi um projeto que foi uma ideia muito boa, né? Claro, a gente vai colhendo as ideias, vai somando as ideias de alguns lugares que a gente vê. Não era um projeto que não tinha na cidade, não tem ainda, né? Você é único, sem dúvida. Então hoje a gente tem esse espaço com 2 cozinhas. Eu tenho uma cozinha industrial, tenho uma cook show com... Sim, né? Onde você apresenta, dá o seu curso, né? Com uma parrilha argentina. Né? Tem uma televisão de 70 polegadas onde eu projeto meus cursos, né? Eu tenho uma câmera em cima do meu fogão que projeta na televisão. E tem um espaço para 70 pessoas, onde eu não faço só os cursos, mas eventos. Sim. E você aluga aqui também para eventos particulares? Eventos particulares, eu faço aniversários, casamentos, mas o meu foco maior hoje é o eventos para as empresas. Sim. Então as empresas fazem treinamentos, confraternizações, trazem clientes para apresentar produtos, né? Então hoje a gente tem uma demanda... Ô Sandro, você me falou no início aqui sobre um projeto agora que você está implantando em orientar quem quer ser profissional da gastronomia, mas de uma forma mais abrangente, não só dentro da cozinha, né? Mas com tudo que tem por trás, os bastidores disso tudo, né? Que é a questão da organização administrativa disso... o burocrático, né? Que muita gente às vezes não pensa nisso, pensa que é aprender a cozinhar, cozinhou já tá bom, mas ele não pensa em vender o seu próprio produto, vender o seu serviço, e você está criando isso. Fala um pouquinho sobre isso. Alex, eu formei muitas pessoas, né? Quando eu falo assim, eu tenho muito orgulho de falar que eu já formei muitos profissionais, muitas pessoas que trabalham, que estudaram, fizeram cursos comigo, depois me auxiliaram e hoje são profissionais também, né? Mas eu gosto de falar isso, falo com muito orgulho, mas sempre lembrando que também eu sou aluno também, né? Sim, claro. Tem dia que eu tô dando aula, tem dia que eu tô estudando. Claro, então, né? Sem dúvida. Nós conversamos sobre isso mais cedo, né? Quando acho que a maior tolice do ser humano é achar que sabe tudo. Sim, inclusive... E fechar as portas para novos conhecimentos. Inclusive eu te falei que eu só cresci mais e depois que eu enxerguei isso em mim, né? Falei, opa, enquanto eu pensava que eu sabia tudo, estava dando errado. A partir do momento que eu fui humilde, né? Falei assim, opa, eu preciso aprender. E a gente aprende com
com quem a gente nem imagina, Olha, né? Eu já trabalhei em vários restaurantes e não teve um lugar que eu não fosse, que eu não aprendi alguma coisa com a tia que trabalha lá há 40 anos dentro da cozinha, mas que não tem formação nenhuma, e eu aprendi alguma coisa pessoa com ela. simples que talvez pessoas podem até subestimar, né? E que é aquela pessoa que vai te dar, às vezes, uma solução para uma coisa que estava te incomodando há tanto tempo, né? Um tempero, né? É, exatamente. Então, esse projeto que eu estou para lançar, eu convidei alguns profissionais também para entrarem junto comigo nesse projeto, que ele funciona da seguinte forma. Nós estamos criando e vamos lançar em breve um curso de capacitação para a pessoa que quer se tornar um profissional da gastronomia. Não só na cozinha, Sim. mas entra no quesito... Tudo que envolve, né? de fazer um orçamento, fazer um contrato... Saber dar o valor, né? Precificar, fazer uma proposta, como que ela vai se portar diante do cliente... Sim. O que ela vai oferecer, ela vai saber identificar o tipo de cliente para oferecer o tipo de cardápio. Aprender a contratar uma equipe, a treinar a sua equipe, a postura que ela deve exigir que a sua equipe tenha. A intenção é o seguinte, eu desejo profissionalizar essa classe. Sim, e é muito interessante e é inovador. Porque a gente vê muito aí os cursos, mesmo com o nome de profissionalizante, né? E cursos, às vezes, de franqueados que a gente vê por aí, que ele só ensina a cozinhar. Só leva para a cozinha e pronto, acabou. O resto você se vira, né? Eu quero trazer essa experiência de participar de grandes eventos, de trabalhar em grandes restaurantes. E o mais interessante, né, que quebra muitos paradigmas e até tem muita gente aí que pensa de forma contrária. Vou gerar um curso assim, eu vou gerar concorrente para mim, né? Né? Muita gente pensa dessa forma, mas eu acho que é justamente o contrário. Você cria parceiros, né? E você vai criando uma rede. E você não deixa de ser referência, né? Você é o mentor. Você é o mentor de tudo. Eu acho que quando a gente ensina o que a gente sabe, a gente não cria concorrente, a gente gera admiração. Sim, com certeza. E respeito. Respeito, né? Então, eu já tenho os concorrentes. Sim. Né? E por que não os meus concorrentes trabalharem num nível que eu acho que eles podem melhorar muito? Sim. Claro, eu tenho muito concorrente... parceiro, eu não tenho rixa com ninguém. Sim. Mas eu tenho muitos concorrentes que são muitos profissionais. Mas eu vejo uma galera começando de uma forma muito errada e acaba... Cheia de receios, né? Cheia de dedos. E isso acaba atrapalhando um pouco o mercado. Sim. Perde qualidade, perde referência do mercado. Eu acho que a palavra que mais causa problema dentro do mercado é a palavra prostituição de mercado, né? Essa prostituição de mercado, ela acaba, inclusive, com o forte às vezes, né? Porque ela diminui e coloca o produto, às vezes, um produto que é grande, ela derruba esse produto. A prostituição derruba um produto, né? Um serviço. Já aconteceu comigo várias vezes, do meu colaborador, que trabalha comigo, aprende um pouco... sim, e sai para concorrer com você, entre aspas. E sai para concorrer. E aí o que acontece lá fora na realidade? Ele não tem o equipamento adequado. E nem o conhecimento. Não tem um conhecimento, não cobra o valor necessário para servir bons produtos. Sim. E ele acaba chegando lá fora e fazendo um trabalho mal feito. Sim. E acaba... espirrando a gente. Espirra, é o que eu falei. Ele derruba um produto. Ele espirra na gente, porque a pessoa pode falar assim, pô, esse cara aí que trabalhava com o Sandro Massa, né, não aprendeu nada. Sim, com certeza. Ou aconteceu também do meu colaborador chegar pra mim e falar assim, eu tinha combinado com você de trabalhar com você tal dia, mas eu não vou poder.
Por ele ter pegado um serviço por fora para ganhar um pouco mais. Sim. E você, não, tudo bem, eu acho que ele tem que ir mesmo. Mas em aí o algum cara vem e momento te ele peça, vai, né? você pode me emprestar sua panela, você pode me emprestar o seu forno. Aí já começa a ficar complicado, né? Então, tipo assim, ele te deixa na mão, pega o seu cliente e usa seus equipamentos. Aí ferra tudo. Então, assim, a minha intenção foi isso. Eu senti isso na pele. Eu senti um crescimento muito grande de pessoas que querem se profissionalizar, né? E eu vejo também que eles precisam de alguma orientação, né? E quem me dera se eu tivesse essa orientação, tivesse tido isso na época. Com certeza. Porque, Alex, a gente erra até hoje, né? Claro. A gente busca sempre não errar a mesma coisa. Errar é humano e a gente vai errar todo dia, né? Mas a gente só não pode errar a mesma coisa todo dia, né? Não, aí é aquele ditado, né? Errar humano, prevalecer no erro é burrice. Permanecer no erro é burrice. É incompetência, mas eu acredito que eu tenho muita coisa para falar para esses caras, para essa galera que está começando. Alguns atalhos para eles, porque com certeza eles vão vencer, né? Alguns vão desistir e alguns vão vencer. Então, se eu puder dar esse apoio para eles, tem a questão da aptidão e do dom, né? Quem tem o dom, quem tem a aptidão vai seguir. Quem não tem vai esbarrar com alguma coisa no caminho e vai ver que não é. A disciplina é importantíssima, né? Sem dúvida. Bom, é legal demais esse seu curso. Inovador, eu acho assim que vai te gerar muitos parceiros, né, ao seu redor. Bom, eu quero aproveitar aqui para falar sobre alguns mitos e verdades, né, dentro principalmente da carne, né? Por exemplo, carne mal passada, carne bem passada, né? O pessoal fala que aquela substância que sai da carne mal passada é sangue, né? E eu já ouvi você em curso falando que aquilo não é sangue. O que é aquela substância saindo da carne mal passada? Geralmente quando se abate o animal, a primeira coisa que se faz é drenar o sangue, né? Então aquele suco que vem na carne, aquilo não é sangue, aquilo é mioglobina, é uma proteína. Né? Mas aquela proteína, ela tá cozida ou ela tá crua? Aquela proteína crua. Ela é crua. Ela é crua, né? Ah, tá. E aí, essa proteína é como se fosse o suco da laranja, que eu costumo dizer, né? Sim. A arte da carne é você fazer a cocção na carne e tentar manter o máximo de suculência na carne. Sim. Certo? Sim, certo. A não ser por alguns casos, né, como a carne seca. Claro, né? Tem alguns casos, né? Mas geralmente a gente faz a carne tentando manter o máximo a suculência lá dentro, porque a carne vai ficar mais saborosa. Sim, mas por exemplo, isso é uma questão de regra às vezes, ou é uma questão de gosto? Existe um pecado, por exemplo, de alguém que não gosta de carne, entre aspas, né, que chama de sangrando, e prefere que essa substância, ao invés de vermelha, que seja marrom, né, que ela já vai estar cozida ali, acredito, né? Se eu estiver pecando aqui, me corrija. Existe algum pecado em cima disso? A pessoa fala assim, eu gosto dessa carne sem estar avermelhada, eu quero que esteja marrom, ela vai continuar macia, né? Sem problemas. Ela vai endurecer um pouco mais, claro, mas ela vai manter as propriedades de sabor e tudo, e a pessoa gosta disso. Tem algum problema? É uma questão de gosto ou não? Seria um pecado, uma carne nobre, passar do ponto? Olha, tem um meme que eu acho muito interessante, que é um chefe de cozinha fazendo uma cara bem de repugnação, e fala assim, quando o cliente pede uma carne bem passada, o chefe de cozinha não gosta. Por quê? O profissional, ele sabe que o maior concentração de sabor na carne está nela ao ponto. Sim. A partir do momento que ela passa do ponto, ela começa a perder sabor. Entendi. Agora, eu acredito também que o profissional tem que atender o cliente de acordo com o gosto do cliente. Sim, claro. Eu acho que o primeiro passo é mostrar para a pessoa
tentar que ela experimente a carne mais saborosa. Quebrar um paradigma na vida dela. Quebrar um paradigma, né? Olha, isso não é sangue, isso é proteína, né? A não ser se você tiver alguma restrição de nutrição proteica, né? Claro. Então, a não ser se você tiver isso, não vai te fazer mal, né? Claro. Tem até estudos agora recentes que comprovam que eles tentaram provar há muito tempo que a carne vermelha faz mal para a saúde e tal. E retroagiram. E retroagiram agora. Então, tá provado que não faz mal, que é saudável, né? Sim. Que proteína é necessária. Então, cabe a gente, profissionais, mostrar. Então, é uma questão de bom senso. Uma questão de bom senso. Existe uma regra, claro. Existe uma regra de sabor. Sim, mas pode-se ter um bom senso no momento que uma pessoa solicitar uma carne num ponto que ela vai estar satisfeita. Né? Alex, existe uma técnica que você pode servir uma carne sem que ela esteja, igual você falou, entre aspas, sangrando, né? Vermelha. Mas que não esteja seca, que esteja suculenta. E venham participar da nossa aula de churrasco, que a gente vai ensinar essa técnica, sabe? Existe um processo químico que ele só acontece no fogo alto, né? Que é uma fusão que acontece entre as proteínas e os carboidratos da carne, onde ele vai dar uma crosta nessa carne, vai selar essa carne, mantendo a suculência lá dentro. Sim. Então, quanto maior o corte, mais difícil ela vai secar. Sim. Né? Mas existem técnicas de fogo bem alto que você faz em carnes com espessuras mais finas, não ficando vermelha para quem tem essa versão de carne vermelha, mas mantendo suculência e sabor. Ótimo. Só mais um mito, aí a gente encerra. Com relação ao corte da carne, a gente até conversou sobre isso anteriormente aqui antes da conversa. O corte da carne influencia nela como um todo. Por exemplo, se a pessoa pega uma carne para cortar, porque eu já ouvi falar muito disso, que se você cortar uma carne ao contrário, você tranca as fibras dela e ela fica dura. Isso é verdade ou é mito? De que isso vai trancar as fibras dela e ela vai ficar dura? Não, isso é mito. A questão do corte correto é muito importante. Mas não porque ela vai trancar as fibras da carne. É mais na questão da mastigação. Sim. O corte correto da carne, que seria contra as fibras, quando você pega uma peça de carne e já quebra as fibras delas ali no primeiro corte. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para o pessoal que está escutando entender um pouco. Você pega uma picanha e corta ela perpendicular às fibras dela. A gente consegue imaginar perfeitamente esse corte. Né? Faz o corte perpendicular às fibras, você já quebra um pouco das fibras, facilitando a mordida, a mastigação. Então, quando você mastigar a carne, quando você morder a carne, você vai sentir que ela vai soltar com mais facilidade da sua boca. Sim, faz sentido. Quando você corta ela a favor da fibra, ela tem uma resistência. Uma forma contrária do comum de se cortar uma picanha, né, na cabeça das pessoas, né? Uma forma contrária do comum de se correto, cortar, né? do que a gente vê aí, né? Você vai ter na hora de morder, você vai ter uma resistência. Eu gosto de dar um grande exemplo. Sabe quando você vai no espetinho da esquina, pede um churrasquinho de boi? Né? Que lá eles falam churrasquinho de boi, que você não sabe o que é. Não sabe o que é aquilo, né? Você pega um churrasquinho de boi e morde e ele não sai. Sim. E aí você tem que fazer uma força muito grande, às vezes até quebra o espeto. É porque ele foi cortado ao contrário. Aí você fala, aí a primeira coisa que você vai falar, isso era uma carne de segunda. Talvez não seja. Talvez não seja. Talvez seria uma carne boa, manipulada de forma incorreta. Faz sentido. Algumas vezes a gente vai num restaurante comer um filé mignon e aí vem... Pô, não é filé, me enganaram. Às vezes é um filé, de altíssima qualidade, porém manipulado de forma incorreta. Então isso é muito importante. Entendi. Não, bacana demais, Sandro. Só mais uma perguntinha rápida. O massa no seu nome está relacionado à culinária ou é sobrenome mesmo? Não está. É o seguinte, o massa é um apelido de infância. Por causa do macarrão, não? Não, nada não também por causa do macarrão. Entendi. Coincidentemente, eu adotei o nome, né? Eu me lembro que na época das redes sociais, meu nome é Sandro Campos. Quando eu falava Sandro Campos, ninguém sabia quem era. Né?
meus amigos já, desde a adolescência, Então já me foi- chamavam de Massa. É mais naquela questão do e aí, Do massa, né? E aí, Maneiro. Massa, maneiro? Mas é interessante que casou perfeitamente, né, com a gastronomia, com a culinária. Quando eu comecei a trabalhar com gastronomia, eu já tinha apelido de Sandro Massa. E aí eu adotei o apelido, né? Porque eu nunca me importei de me chamar de Sandro Massa. Era uma Legal. forma carinhosa que meus amigos me chamavam. Sim, perfeitamente. E aí acabou virando uma marca. Aham. Né? Ótimo, cara, muito legal. Gostei demais de conversar com você, Sandro, foi um prazer. Deixe suas redes sociais, algum contato que você quer deixar para a turma aí, né, até com relação a esse novo curso. Então, eu acho que o contato mais prático que tem é o Instagram, @SandroMassa. Perfeito, ali no direct. Ali chamou, no direct, acabou. lá tem meus contatos, tem Fala de novo. Tem o @SandroMassa. @SandroMassa. Beleza. Então tá bom, Sandro, grande abraço. Foi muito bom falar com você. Obrigado, tá? Alex. Qualquer dia a gente volta a se falar aí. Quem sabe você não cria o seu canal de podcast. Olha, né? Aproveitando, quem sabe, né, esse gancho aqui que a gente está encerrando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Lembrando que você pode fazer o seu podcast desse jeito que a gente está fazendo aqui. É só você acessar lá fabricadepodcast.com.br que você vai saber tudo sobre isso aí. Acessa também a gente aí nas plataformas, no Spotify, no Deezer, no iTunes, né, que é no Apple Podcast, e no YouTube. Grande abraço, galera. Até o próximo episódio. Valeu! Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.